Boa tarde a todos, agradeço a presença de todos. Então, eu vou falar para vocês sobre o implante percutâneo de válvula órtica. O implante percutâneo de válvula órtica, então, ele teve início em 2002, né, o primeiro implante. E no início, apesar de a gente ser um pouco cético, hoje já está um procedimento bem consagrado, com pacientes já com 16 anos de sobrevida. A partir disso, dos estudos partner, a gente tem visto aí a evolução do implante para pacientes de médio risco. E a gente acredita que isso possa extrapolar para outras categorias de pacientes também no futuro. Então, hoje a gente tem no nosso serviço um volume razoável de procedimentos. A gente começou em 2010, a nossa casuística chega próximo de 100 casos. Então, com esse ganho de experiência, com a evolução das novas próteses, a gente tem visto muito poucas complicações, mas o eco ele é fundamental para a avaliação do paciente. Essa avaliação já começa antes do procedimento, no eco pré, com informações necessárias para o procedimento ter sucesso. Então, a gente tem algumas variáveis que a gente pode informar para o hemodinamicista, para que ele possa escolher a melhor prótese, para que os casos sejam individualizados. E, dentro disso, eu vou citar aqui o nosso protocolo de medidas e de avaliações que a gente tem na nossa instituição. Então, esse paciente é considerado como um eco diferenciado por conta de requerer essas informações adicionais. Há um tempo atrás, não muito, né, a gente costumava ver em laudos de ecocardiografia a citação de gradientes apenas e não muita coisa a mais. Então, hoje a gente requer muito mais informações. Então, o primeiro passo seria confirmar o grau de estenose valvar aórtica, né, e informar detalhes de interesse ao procedimento e detalhar o número de cúspides também. Essas próteses atuais, elas não têm uma contraindicação absoluta quando a válvula é bivalvular. Essa prótese nova da Sapiens, a gente consegue implantar em pacientes bivalvulares. Nessa avaliação do grau de estenose, a gente tem categorias de pacientes com baixos gradientes, então tem que ter muito cuidado, porque esse perfil de paciente é justamente o paciente idoso que mais tem feito os implantes. Então é importante a gente prestar atenção na abertura da válvula, na calcificação da válvula, e mesmo que você tenha eventualmente um gradiente menor do que 40, um gradiente médio, você tem que medir o stroke volume para saber se não se trata de um low flow. Em relação ao low flow, a gente mede isso em todos os pacientes, né? O stroke volume, quando ele é menor do que 35 ml por metro quadrado, a gente classifica ele como tendo essa condição. Então, se o gradiente é menor que 40 e o stroke volume menor que 35, a gente vai ter que fazer outras estratégias de diagnóstico. Se o paciente tem uma fração de ejeção baixa, ele pode fazer um ecoestresse com dobutamina para ver se esse gradiente aumenta ou não. E aqueles pacientes que não têm resposta ao inotrópico, a gente tem a possibilidade de fazer o score de cálcio, conforme o último guideline europeu, e esse score de cálcio nos ajuda a classificar o paciente com estenose aórtica severa, mesmo ele não tendo uma resposta inotrópica no ecoestresse com dobutamina. Outra medida também que não costuma ter nos laudos, que a gente costuma fazer, é a impedância valvular aórtica. A importância disso é porque os pacientes que têm low flow, eles têm geralmente uma impedância valvular aórtica mais alta. E essa impedância valvular aórtica também ela está relacionada a pacientes de maior risco cardiovascular. Em relação à medida da área valvar, os cuidados que a gente pode ter é de tentar fazer uma medida mais acurada. Esse tipo de paciente tem uma válvula muito calcificada, então muitas vezes é difícil a gente fazer planimetria, mesmo com tridimensional, porque o tridimensional ele depende de uma janela boa também, e às vezes não resolve muita planimetria, mas a gente pode utilizar a equação de continuidade tridimensional, que é uma coisa bastante acurada e que também nos ajuda a fazer o cálculo da área valvar de uma forma diferente do que a planimetria. Então, a gente vai medir também o gradiente na via de saída, que é super importante, porque esse paciente que tem gradiente mais alto, ele tem maior risco de no pós-operatório ter um gradiente elevado e instabilidade hemodinâmica. A avaliação da contratilidade segmentária é muito importante, porque, eventualmente, o implante da válvula pode ocluir ósteos coronários, a gente tem que saber como que era o status do ventrículo esquerdo antes do implante e depois, para poder rastrear esse tipo de complicação. E outras medidas que a gente faz seria o chamado complexo aórtico, que é toda a porção da aorta ascendente, para poder passar para o hemodinamicista esses detalhes importantes. O tamanho da cavidade ventricular é muito importante. Cavidades pequenas têm maior risco de expulsão da próstata
e precisam de rapid pacing no implante para não ocorrer isso. Também o tamanho da cavidade ventricular esquerda, como a doutora Carmen falou, tem implicância em refluxo mitral também, se isso pode acontecer e atrapalhar o procedimento. Então, essas são as medidas, basicamente, que a gente faz. Vários são os fatores considerados para a escolha da prótese, né? O ângulo aórtico a gente tem que medir, tem que fazer a sua avaliação e sua geometria. A anatomia da via de saída também é importante na escolha da prótese. A angulação aórtica, que seria o ângulo entre a aorta e o ventrículo esquerdo, também ele implica em escolha de próteses diferente. A altura da coronária em relação ao ânulo e a quantidade de distribuição de cálcio. Então, todos esses fatores, eles implicam no qual prótese que você vai escolher. Então, essas informações de como que está o grau de calcificação, a distribuição desse cálcio, tudo isso implica em informações necessárias para rastrear o risco de oclusão coronária e escolha da prótese. E a subestimação da prótese pode levar também à embolização e o refluxo paravalvar. Então, a nossa medida do ânulo aórtico é fundamental para que se escolha a prótese correta e não tenha esse tipo de complicação. Já a superestimação do ânulo aórtico, ela pode causar ruptura aórtica, que é uma coisa muito grave, né? Obstrução de ósseo coronário também, e distúrbios da condução atrioventricular com necessidade de marca-passo com maior frequência naqueles que a prótese fica em posição muito baixa. Já o risco de oclusão coronária, a coronária esquerda é mais comumente acometida, com 86% dos casos, e pode ser obtida através da reconstrução multiplanar ao 3D num corte coronal. Então, quando a gente tem uma maior calcificação anular, e essa calcificação anular tem uma extensão para a via de saída, ou para aquela cortina mitro-aórtica, também o paciente tem maior risco de lesão coronária. A hipertrofia médio-basal septal aumenta o risco de gradiente na via de saída com instabilidade hemodinâmica após a liberação da prótese também, que a gente chama de ventrículo suicida, né? E a SAPIEN é a prótese de escolha quando a aorta tem uma anatomia distorcida ou há maior risco de oclusão da coronária. Aqui, então, está representado como que é o esquema das nossas medidas, né? A gente tem aqui a medida do ânulo. No nosso serviço, a gente tem como protocolo fazer a medida anular pela tomografia, mas, às vezes, o paciente tem disfunção renal e a gente acaba medindo com eco tridimensional. Aqui, nesse caso, a gente está vendo uma calcificação aqui, na junção sinotubular, e aqui a gente está identificando as coronárias com essa medida do ânulo até a coronária, que é importante para rastrear o risco de oclusão coronária. Os casos que são menos de 1 centímetro, tem maior risco disso ocorrer. Aqui um caso onde foi feita a planimetria com sucesso, né, mas vê que a válvula é difícil de planimetrar. Aqui a coronária direita. Aqui o corte coronal que eu comentei, que a gente faz para medir o ósseo da coronária esquerda. Aqui está o ósseo, aqui está o folheto valvar, e aqui a gente faz essa medida. Outra medida fundamental também, quando a gente não tem o apoio da tomografia, a gente pode medir com o tridimensional todas aquelas medidas necessárias para quantificar o tamanho da prótese necessária, que é o mais fundamental para o sucesso do procedimento. Então, a gente, através do eco tridimensional, a gente alinha todos os 3 eixos, né, de forma a fazer uma medida mais correta possível. A gente vai medir, então, o perímetro, a área e os diâmetros nos 2 planos, né, longitudinal e transversal aqui. Essas medidas, então, são passadas para o hemodinamicista e ele pega uma tabela lá para ver o número da prótese que é necessária. Aqui, na medida do complexo aórtico, pelo eco bidimensional, a gente percebe, então, quanto é difícil, quando é calcificada e distorcida a aorta, fazer essa medida. Por isso, a gente usa, então, mais a tomografia. Nesse caso aqui, foi tranquilo de medir, mas nem sempre isso é possível. Então, a avaliação da estenose aórtica pelo 3D, a gente pode fazer a equação de continuidade, né, que tu vai pegar só o stroke volume, vai dividir pelo VT aórtico e está pronta no nosso cálculo. Então, bem mais simples que a equação de continuidade, onde qualquer erro de 1 milímetro de diâmetro da via de saída, a gente acaba errando em 0,1 centímetros na área valvar. Esse risco aqui é o que a gente ocorre quando está usando bidimensional, de a gente medir, fazer uma medida tangenciada e dar um valor errado. Então, por isso, eu recomendo que a gente faça tanto a medida da via de saída quanto do stroke volume para usar a equação de continuidade pelo tridimensional. Aqui as medidas que eu comentei, né? A gente mede o perímetro da válvula,
a área da válvula e também os diâmetros. Nas válvulas autoexpansíveis, né, o perímetro é o mais importante, porque ela vai se expandir, vai se acomodar nessa via de saída e no ânula óptico. Já nas autoexpansíveis, a medida mais relevante seria os diâmetros. E na monitorização do procedimento, a gente então vai rever, confirmar as medidas, a presença de grau de refluxo aórtico e mitral, função ventricular esquerda global e segmentar, fluido pericárdico, que é muito importante, né? Pressão pulmonar, ateromatose, calcificação na aorta ascendente, trombos intracavitários. E quando o acesso for transapical, a gente também localiza para o cirurgião a ponta do VE. Durante o procedimento, a gente tem que prestar atenção nos catéteres, às vezes eles podem influenciar no aparato valvar mitral e ocasionar até lesões com refluxo mitral. Ao atravessar a válvula aórtica também pode ter essa lesão de corda, né? Vamos checar a posição do eletrodo de marca-passo, monitorar a insuficiência aórtica e do pericárdio após a dilatação do anel. Também podemos mostrar a prótese se está sendo liberada na posição correta. Nas próteses da tipo SAPIEN, ela tem uma marcação central e ela é liberada, essa marcação central, bem no plano valvar. E fica 1 a 4 milímetros abaixo do plano do anel. O implante fica na borda aórtica, cobre todo o folheto e a outra extremidade fica na junção sino-tubular. Então, essa seria a posição desse tipo de válvula. E a balão expansivo, que seria outro tipo de válvula, ela deve ficar 2 a 4 milímetros abaixo do anel nativo, né, na via de saída. E essa implante dessa prótese, se ela ficar um pouco baixa, ela pode distorcer um pouquinho a anatomia do anel mitral ali e também causar refluxo mitral. Então, para a gente observar bem a expansão da prótese, a gente pode usar como ferramenta, né, o recurso X-Plane, que vai visualizar a área no sentido longitudinal e transversal para ver se ela está com uma boa expansão. Na regurgitação periprotética, né, com a evolução das novas próteses, a gente tem um índice muito menor. Hoje em dia, eu acho que ela varia de 0 a 6% dos casos, mas um refluxo mais acentuado é muito pequeno. Então, a nova prótese, elas têm um tecido que recobre a válvula e esse tecido ele se acomoda na via de saída, estancando os refluxos. Então, acho que de novidade dessa tecnologia, isso ajuda muito porque nos estudos já foi confirmado que refluxo maior que moderado ele tem um prognóstico pior desses pacientes. Então, isso foi uma evolução dessa nova geração de prótese que nos ajudou bastante. Aqui, só para mostrar como é que a gente quantifica o refluxo, né? Aqui, nesse caso, a gente mediu no transgástrico, um refluxo pequeno, aqui um refluxo pequeno também, e esse aqui já é um refluxo moderado. Então, quando a gente tem menos de 10% da área circular, esse refluxo é considerado discreto, de 20% a 30% é moderado, e acima de 30% é um refluxo acentuado com necessidade de intervenção. Você pode intervir fazendo uma expansão de balão novamente, ou até com uma prótese de oclusão, e já fazer isso no próprio procedimento, evitando uma nova intervenção. E de complicações, então, a gente pode ter embolização da prótese, quando ela é subdimensionada, né? Refluxos aórticos, tanto centrais quanto paravalvulares, regurgitação mitral, alteração contrátil segmentar, derrame pericárdico ou até ruptura aórtica. Então, o eco é fundamental para rastrear todos esses tipos de complicações. Agora, a gente vai apresentar alguns casos clínicos com o Dr. Luiz Eduardo para ilustrar o que a gente falou. Muito obrigado.